Boa noite a todos, paz do Senhor, queridos. Amém? Muito bom. Aqui mais uma oportunidade, né? Assim como foi dito aqui nos recados, o pastor Elcio, falando aí a respeito das bênçãos, da cura que o Senhor fez em nosso meio, né? E assim o Senhor se faz isso quando a igreja, em concordância, quando a igreja ora. E eu queria falar com a igreja que a ministração desta noite está sendo sobre o poder da oração. A nossa igreja já tem como de praxe, como ele também citou, todas as quinta-feiras, o culto da família, né, liderado pela pastora Ciene, que também fazemos as orações à família. Todo primeiro sábado do mês, a vigília. Temos aqui também a caixinha das petições de orações, né, com a intenção das orações que você possa estar depositando. E o tema, como eu disse, poder da oração. E antes de iniciar, eu gostaria que a igreja intercedesse por mim aqui, e que eu quero estar orando, vocês também podem estar orando aí. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar aqui na Tua casa, ó Pai, a transmitir a ministração da palavra desta noite. Que o Senhor usa-me, Pai, que o Senhor possa me capacitar, de que diminua eu e seja o Senhor o centro. Que todos estejam, Senhor, atentos, Pai, com os ouvidos, a mente aberta para receber da Tua palavra nesta noite. Assim eu oro, assim eu clamo a Ti, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 3, do versículo 14. Efésios, capítulo 3, versículo 14. Pode se assentar. Que diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Queridos, esse texto escrito pelo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Paulo, ele tinha uma causa importante, e ele sempre orava de pé, mas conforme a causa, ele se colocava de joelhos. O tema desta noite é necessário e oportuno para a igreja, principalmente na atual conjuntura em que estamos vivendo, né? A força mais poderosa da terra é a oração. Bem, eu creio e eu tenho certeza absoluta, assim como o pastor Elcio citou, nosso querido pastor lá de Bauru, que esteve já presente aqui, né? O pastor Paulo, ele foi curado. Meu cunhado também, o Ronaldo, da pastora Rosana, também foi curado de um câncer. Esses dias tivemos aqui o relato da nossa querida irmã Silvana. Hoje ela não se faz presente, mas ela também relatou que ela estava com... E esse problema ela veio citar, e ela também foi curada. Amém? Queridos, tenham certeza, quanto mais nós nos dispomos a orar, quanto mais nós nos conectamos com Deus, nós nos dedicamos em oração com Deus, mais nós conhecemos a Deus. E quanto mais você conhece a Deus, você quer falar com Ele, mais você será usado na oração, mais você vai querer buscar a Ele. Isso porque não tem crente cheio do Espírito Santo sem oração. Não tem poder de Deus para a igreja sem a oração.
palavra desta noite sobre o poder da oração, fazendo um apanhado nas Escrituras, para ver se as pessoas que viveram antes de nós, no período bíblico, se foram pessoas de oração, se elas foram comprometidas com a oração, e até que ponto a oração, não sendo só um exercício devocional que você faça ali todos os dias orando, né? Fazia se sentir bem na presença de Deus. E também se a oração mudava as coisas. Mas as coisas, as circunstâncias, quem muda é Deus. Amém? E Deus vai mudar a circunstância, vai mudar as coisas através da oração. Quando o povo de Deus ora, Deus age. Quando o povo de Deus se põe de joelhos, o braço estendido de Deus começa a agir soberanamente. Mas se o povo de Deus não ora, as intervenções de Deus podem ser recolhidas. Então vejamos a respeito desses personagens bíblicos. Quando ele orava, se tinha a ação de Deus sobre eles. Citando aqui Abrão, o pai dos crentes. Ele intercede por Ló, e Ló é poupado em Sodoma. Diz a Bíblia que Deus lembrou-se de Abraão e salvou Ló. Jacó, no Val Jaboque, orando em lágrimas: não te deixarei ir, se tu não me abençoares. Diz a Bíblia que ali a sua alma foi salva. Moisés, orando em Cades Barneia, diante de uma situação crítica, porque Deus havia tomado a decisão de destruir aquele povo e começar uma nova nação através do próprio Moisés. Mas Moisés se coloca na brecha em favor daquele povo e diz a Deus: perdoe esse povo, ou eu risco o meu nome que escrevestes. Olha só. E Deus poupou a nação de Israel em resposta à oração de Moisés. Ana, estéril, orando em lágrimas, com amargura de espírito, pedindo um filho. E Deus ouve a sua oração. E ela vai ser mãe do maior profeta, sacerdote e juiz daquela geração. Porque a Bíblia diz que quem faz com que a mulher estéril seja alegre e mãe de filhos, Deus cura. Samuel, filho de Ana, orando pela nação e afirmando o seguinte: longe de mim pecar contra Deus, deixando de orar por vós. Ezequias, orando diante de uma sentença de morte, enviada pelo próprio Deus: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Diz as Escrituras que ele se volta para a parede e ele ora intensamente. E ele chora muito.
E Deus responde rapidamente, revertendo a sentença de morte que tinha dado a ele. Daniel orando e Deus trancando a boca dos leões. E quando Daniel ora, diz a Bíblia que uma batalha espiritual se desenrolava nas regiões celestes. Daniel ora para que Deus trazer o quebrantamento ao povo, porque o cativeiro duraria 70 anos. Mas a Bíblia diz que naquele momento o povo dele se voltava para ele, pois o povo estava com o coração endurecido. E Neemias era um governador. Neemias, quando ele orava, a cidade de Jerusalém, que estava há 142 anos debaixo de escombro, e ele se põe nas mãos de Deus e se coloca à disposição de Deus, e a cidade é restaurada, os muros são erguidos em 52 dias. Jesus orando no Rio Jordão, os céus se abrem, o Espírito Santo desce, e o Pai fala: esse é meu filho, meu amado, o escolhido, nele eu tenho todo o meu prazer. Queridos, quando a igreja ora, ela marcha resolutamente. A igreja cristã recebe o poder do Espírito Santo quando ela ora. A igreja está precisando do Espírito Santo, meus irmãos. Primeiro porque tem muita gente mesmo desistindo do evangelho, se apostatando da fé. É hora da igreja orar. É hora da igreja orar, para que Deus traga o avivamento, principalmente para o momento em que estamos vivenciando. É hora da igreja orar para o despertar do povo. É hora da igreja orar para trazer o avivamento no Brasil, no mundo. Amém? A oração, queridos, é a base do avivamento da igreja. E como nós precisamos desse avivamento, nós não gostaríamos de apenas ler sobre o avivamento aqui em que eu citei, referente às pessoas que viveram, antes de nós no período bíblico. É gostoso ler, é importante saber que teve, que houve um tempo em que Deus visitou o seu povo e que Deus derramou o Espírito Santo, e o que Deus fez no passado. É importante, é muito bom a gente saber disso, mas o que precisamos mesmo é de nos concentrar na vida de oração. E isso é hoje, e isso é agora, e é sempre. Meus queridos, a igreja precisa orar mais do que nunca. Precisamos estar orando, principalmente numa crise como essa, como estamos passando. Nós precisamos, irmãos, de um sopro de Deus, de um alento de Deus, de uma visita poderosa de Deus, de uma manifestação do poder de Deus, inflamando os nossos corações. Nós precisamos. Eu espero que em Deus, que não haja no coração das pessoas o amor morrendo, o amor terminando, acabando,
o fervor desaparecendo. Precisamos de um sopro do Espírito. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converterem dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e eu perdoarei seus pecados, e eu sararei a sua terra. Queridos, isso é promessa de Deus. É promessa de Deus que Ele vai derramar o Espírito Santo sobre o sedento. É preciso ter sede de Deus para que o Espírito Santo desça. Quem não tem sede de Deus, não tem avivamento. Às vezes, estamos tendo sede de tantas coisas, de dinheiro, de sucesso, de fama, de tantas coisas, mas o que preciso mesmo é que a igreja tenha sede de Deus. Nós precisamos orar para recebermos o poderoso avivamento dos céus. Amém? Queridos, a oração é a base para a restauração de uma nação. E como já disse, mais do que nunca e para o momento, o que precisamos é estar em união, é estarmos em oração pela nossa nação, pelo nosso país, pelo nosso Brasil. Quem muda uma nação não são os políticos. A igreja precisa entender que está nas mãos da igreja essa usina de poder, esta arma tão poderosa do mundo, que é a oração. Deus é quem faz cair uma nação, baixar uma nação. Deus é quem levanta uma nação. Nós estamos vivendo aí uma crise política aí, né, em todos os poderes constituídos. Eu espero que Deus nos mova a orar pelo Brasil. Nós precisamos de uma visitação do céu, de homens que governam, que tenham o temor de Deus. Precisamos de uma igreja que entra na brecha de oração, de uma igreja que paga o preço da oração, da renúncia, para que Deus visite a nossa terra e poupe a nossa nação. Mas antes que alguém diga que a oração não muda a circunstância, eu digo que quem muda a circunstância é Deus. Não é a oração que é poderosa. A oração, ela aciona o braço do Todo-Poderoso. Pois é quando a igreja fraca ora ao Deus onipotente, Deus age e Deus muda a circunstância. Está escrito na Bíblia que numa batalha Moisés estendia as mãos intercedendo para os soldados que estavam no campo. Enquanto ele orava com as mãos estendidas, os seus soldados prevaleciam. Mas quando as orações cessavam e os braços encolhiam, quem prevalecia era o inimigo. Queridos, quando a igreja ora, Deus age. Quando a igreja ora, Deus faz o inimigo recuar. Quando a igreja ora, os milagres de Deus acontecem. Deus muda
A circunstância em respostas às orações. Ainda hoje Deus é o mesmo. Ainda hoje Deus faz o mesmo. Aonde Ele quer, com quem Ele quer e para quem Ele quer, para a glória do seu nome. A oração, ela nos capacita a enfrentar grandes dramas da nossa vida pessoal. No Salmo 50, no verso 15, está escrito: invocai-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Aqui está dizendo, há uma ordem, uma promessa e um resultado. A ordem está dizendo quando fala, invoca-me. A promessa, eu te livrarei. O resultado, e tu me glorificarás. É Deus falando com você. Amém? Queridos, eu não sei qual angústia que você passa, não sei o que você enfrenta, qual a crise que bate em sua porta. Eu não sei qual causa você tem, que só um milagre te resolve. Mas quem está te dando a orientação esta noite é o próprio Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor. Invoca-me neste dia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Bendito seja Deus. Quando você ora, Deus remove as dores da sua alma, as angústias do seu coração. Deus muda as circunstâncias e dá para você a vitória. Amém, queridos? É tempo da igreja orar. É tempo da igreja orar. Que nos colocamos de joelhos e que Deus nos ajude. Amém? Queridos, a oração se faz parte, tem que se fazer parte a todos os momentos da nossa vida. Na oração, através da oração, nós alcançamos o nosso resultado. O Senhor está a nos ouvir. Ele faz se cumprir a tua palavra sobre nossas vidas. Estejamos sempre em oração. A oração é uma arma poderosa que nós temos. Creia nisso. Amém? Coloque-se de pé. Levantemos então um clamor ao nosso Deus Todo-Poderoso. E façamos de acordo com o que foi ministrado nesta noite. E não só neste momento, mas para todos sempre estejamos em constante oração. Vamos então levantar um clamor, a igreja toda, vamos orar. Você que tem uma causa, coloca-se diante do Senhor, peça a Ele, clama a Ele, pois eu tenho certeza que o Senhor irá vos ouvir. E o Senhor irá fazer chegar, vai receber a tua oração. Amém? Eterno poderoso Deus, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor. Esta foi a palavra ministrada ao seu povo. A sua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, que cada um tenha recebido com graça, Senhor, entendimento, e que tenha compenetrado em sua mente, seu coração, e faça saber que o poder da oração, ó Deus, ao qual diante de ti clamamos com o nosso coração quebrantado e sincero, tu ouviste, ó Pai, no seu tempo a sua resposta se concretiza. Senhor, eu coloco diante de ti, Pai, a minha esposa, nossos filhos, a nossa igreja, a nossa nação, nossas orações, ó Deus. Nós te louvamos, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo,
Ó Deus, Pai, visita, Deus, aos hospitais, Senhor. Pai, para que traga cura, Senhor, aos enfermos. Ó Deus, aqueles, Pai, todos aqueles que necessitam, ó Pai, de Ti, Pai, da Tua presença. Senhor, nós Te louvamos, Te agradecemos, Deus. Pai, receba, Pai, o nosso clamor. Pai, aqui estamos, ó Deus, diante de uma igreja, Pai, contrita, Pai. Uma igreja que tem só o Senhor como nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. Pai, o Senhor receba as nossas orações. Assim nós Te louvamos, nós Te agradecemos, Pai. Assim como o Senhor fez, Pai, a cura testemunhada que foi, Pai, nesse dia, Pai. Através do meu cunhado, Senhor. Através do pastor Paulo, Senhor. Através da Silvana, Pai. Através de muitas curas que nós temos, Pai, como testemunho. Que o Senhor opera, Pai, aquilo que nós clamamos a Ti. Senhor, mesmo que não sendo no nosso tempo, Pai, nós somos humanos, nós queremos, ó Deus, que seja, Pai, resolvida, Pai, o mais breve possível, mas o Senhor faça no seu tempo, ó Deus. Ó Senhor, Pai Todo-Poderoso. Assim nós Te louvamos, assim nós Te agradecemos, ó Pai. Ó Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado, Papai. Tu és maravilhoso para conosco, Senhor. Ó Deus, ó Senhor, obrigado, Pai. Assim nós Te louvamos, assim nós Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, glórias, aleluia. Queridos, está encerrado o culto desta noite, a palavra breve, mas que esteja sempre atento, não se disperse, que vocês possam estar sempre em oração por uma causa. E a sua resposta será dada. Eu creio no Senhor Todo-Poderoso. Amém? Vão na paz. Tenham uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E em todos os momentos de nossas vidas, Jesus Cristo é a resposta. E é a resposta mesmo. Amém.